Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Kuchinski, tô aqui no carro, tava indo pra casa e eu falei, não, deixa eu parar e gravar daqui mesmo, porque o pensamento tá fresco na minha cabeça, né? E aí eu falei, vou estacionar, obviamente, e para poder conversar com vocês, né? É, bom, eu- a ideia me veio, assim como as outras ideias, né, desses quadros da quinta-feira, de um pensamento, na verdade, de algo que eu escutei e daí eu falo, cara, alguém precisa falar sobre isso. Como vocês viram aí, né, eu queria falar um pouco sobre a vida de atriz e por que que eu parei, né? Por que que eu parei de atuar, se eu vou voltar a atuar, que são coisas que vocês me perguntam com uma certa frequência e eu acabo não falando, né? Por onde começar? Eu tava justamente, tipo, na minha cabeça, eu falei, ou eu paro e escrevo o roteiro, ou eu paro e já gravo, porque tá muito fresco na minha cabeça, né? Então, pra quem não sabe, eu sou atriz, eu comecei a fazer teatro, vou só fazer um resuminho aqui, tá? Então, eu comecei a fazer teatro bem cedo, no colégio e tal, aí com 15 anos eu fui, 14 para 15 anos eu fui fazer um curso de teatro num clube que eu frequentava. Aí eu me apaixonei, aí eu fui fazer um curso profissionalizante, enfim. Então, a partir dos 15, eu diria que eu comecei a me profissionalizar e, enfim, e me formei. Não fiz faculdade, eu fiz curso profissionalizante, enfim. E aí, então, eu sou atriz, trabalhei, fiz alguns trabalhos de teatro, de comerciais, de clipe, novela, enfim. Mas eu parei, né? O último trabalho que eu fiz atuando foi a novela Gênesis na Record. E aí eu queria conversar um pouquinho, porque eu nunca falei sobre isso, por que que eu parei e, e uma parte que eu acho que não é falada e que talvez eu ia falar, talvez se tivessem me dito isso, eu não teria escolhido fazer teatro, enfim, que é a vida não glamurosa dos atores, né? Eu acho que existe uma romantização, ou posso falar por mim, né? Eu romantizei, eu imaginei que ia ser algo que não foi, né? E dos perrengues mesmo. Eu não posso dizer que eu não fui avisada, porque eu acho que eu fui, mas eu não queria acreditar. Eu tava tão encantada por esse universo que eu não queria acreditar nessa parte mais desafiadora, né, da profissão. Então, por onde começar? Bom, vamos lá. A primeira coisa é que a maior parte dos atores, claro que tem as exceções, mas a maior parte dos atores não consegue se sustentar apenas atuando, né? Tô falando financeiramente. Então, isso é um fator. O outro fator é que para você trabalhar como ator, não adianta só você ser bom. Claro que você precisa ser bom, mas tem muita gente que não é boa e que tá trabalhando, e tem muita gente boa que não tá trabalhando. Então, tudo isso, assim, até aí eu sabia, né? Mas eu não tinha ideia que era real, sabe? Mesmo assim, a história do teste do sofá, né? Pra quem não sabe, nunca ouviu, de você conseguir um trabalho através de, não do teu talento, mas de ter alguma coisa com alguém que decide, seja, sei lá, diretor, autor, dono, sei lá, né? Alguém que tem o poder e que você, tendo alguma relação com essa pessoa, você às vezes consegue um trabalho. E a gente escutava isso, mas eu falava, não, isso não é real.
E, gente, por conta acho que da minha educação, dos meus valores, do meu estilo, dos meus pensamentos, enfim, eu nunca optei por esse caminho mais curto, né? Então, sim, muitas portas se fecharam para mim. Ah, Laura, mas você já recebeu alguma proposta? Você já foi assediada? Não, gente, nunca fui. Graças ao meu bom Deus nos meus trabalhos, eu nunca fui assediada, eu nunca senti que me desrespeitaram, mas eu sei que isso acontece, tá? E eu via que então eu teria uma estrada longa e mais difícil de conseguir trabalhos, né? Mas eu não posso dizer que foi isso que me fez parar de atuar, tá? Na verdade, o que me fez parar de atuar, até hoje eu não sei direito. Eu acho que são algumas coisas. Acho que primeiro uma frustração. E isso foi algo que eu tava conversando com uma amiga. Quando você ama muito uma coisa e você passa a trabalhar com aquela coisa, parece que você deixa de amar, sabe? Ou pelo menos com aquela intensidade. Então, o teatro pra mim, a atuação pra mim era uma paixão, assim, era uma coisa que eu amava fazer, sabe? E aí, a hora que virou trabalho, você deixa, né? Você deixa de escolher os personagens que você vai fazer, o que você vai estudar, é o que tem, né? E nem sempre é o que você quer fazer. Eu acho que isso foi talvez a parcela mais forte que me fez parar de atuar, foram as crises de ansiedade que eu comecei a ter e pânico. Acho que muito pela responsabilidade, por estar no meio de pessoas tão talentosas e capazes e experientes. Então, graças a Deus, eu tive um outro lado, o lado de estar rodeada de pessoas talentosas, boas, competentes. E aí eu me senti muito pressionada, embora eu me senti, entende? Ninguém me pressionou, mas eu me senti pressionada. E acredito que também por isso eu comecei a ter as crises de ansiedade. E aí não tava saudável, né? Eu não estou dizendo que eu nunca mais na vida vou atuar. Eu acho que em algum momento eu vou, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma paixão, sabe? Mas uma coisa eu sei, eu não quero depender só disso, sabe? Porque você fica na mão de outras pessoas. Cada profissão tem o seu desafio, né? Os ônus e bônus. Mas uma coisa que eu acho que pega muito pro ator é que a gente depende muito de outras pessoas. Não adianta, como eu falei, não adianta só você ser bom, você precisa de uma oportunidade, você precisa de contatos. Ser bem relacionado, ter alguém, conhece alguém que trabalha não sei onde, que conhece não sei quem, tudo isso facilita muito. A questão estética influencia, sim, tá bem melhor, né? Hoje a gente vê pessoas com diferentes corpos, diferentes rostos, etnias, mas ainda assim tem uma questão estética, tem padrões, né? Tem. Então, enfim, e aí a parte de, como toda profissão, né? Tem coisas que você gosta e coisas que você não gosta de fazer e que eu comecei a me questionar. Então, eu tinha ali colegas de trabalho, casadas, com filhos, né, com família, e que deixavam a família pra viajar, gravando e tal, e que num primeiro momento, quando eu me encantei pela profissão, eu achei que não seria um problema, mas depois, mais velha, eu comecei a pensar, estou disposta, né, porque eu quero construir uma família, será que eu tô disposta a deixar meu marido, meus filhos em casa e fazer uma viagem gravando ou virar noites gravando? Comecei a me questionar isso, né? Gente, eu estou me abrindo aqui, coisas que eu falo na minha terapia, mas por quê? Porque eu acho importante pensar nisso, sabe? Uma coisa que eu lembro que me disseram quando eu comecei foi: se você for fazer um teatro,
Se você, na tua profissão, lá no futuro, né, você não conseguir grandes trabalhos e lucrativos e tal, você ainda assim vai estar feliz de fazer uma peça para 10 pessoas num teatrinho pequeno de bairro? E eu falava, com certeza. Mas porque eu não tava pensando, eu tava só cega, né, pela paixão, pelo amor ao teatro e também por uma certeza de que não, comigo isso não vai acontecer, né? Comigo, tenho certeza que vai dar certo e tal. E aí depois eu comecei a me questionar, né? Tá, eu vou estar feliz assim? E eu não sei, gente, porque eu tenho outros sonhos que não só esse. E que sim, dependem também da questão financeira, sabe? Então, enfim, outras coisas que também poucos falam, né? Que não é assim, você conseguir um trabalho, não é porque você conseguiu um trabalho que depois você vai emendar em outro, em outro, em outro. Não. Às vezes você faz um trabalho aqui, você fica um tempão sem conseguir trabalho, né? Então, essa insegurança de hora eu tô trabalhando, hora eu não tô trabalhando, pra mim é muito angustiante, né? E de depender de outra pessoa, né? E de ver outras pessoas cortando o caminho porque conhece, porque não sei o quê, porque fez tal coisa, também me deixa aflita, né? Então eu comecei a me questionar se é algo que eu quero. Tem coisas que eu gostaria de fazer, por exemplo, um longa-metragem e que eu ainda não fiz. Eu acho sim que em algum momento eu vou voltar, mas não me vejo fazendo isso agora, pelo menos, ou pelo menos não correndo atrás disso agora. Porque diferente do que alguns podem acreditar, não é assim, quero fazer um filme, vou fazer um filme. Eu lembro, quando eu era mais jovem, que muita gente me perguntava, por que você não faz Malhação? Como se fosse uma escolha, como se eu pudesse chegar lá na Globo, acho que nem existe, né, mais Malhação. Como se eu pudesse chegar na Globo e falar, oi, tudo bem, eu sou Laura, eu queria fazer Malhação. Não é assim, né? Você precisa fazer um teste, passar no teste. E não é, oi, eu quero fazer o teste. Também é difícil você conseguir um teste, você conseguir... ai, Laura, mas você pode fazer só o seu cadastro lá na Globo, né? Na minha época tinha, a gente gravava DVD e levava lá. Pode, mas assim, as chances de te chamarem por um material que você deixou lá sem ter contato com ninguém são mínimas. Sabe como que isso vai acontecer? Quando... Tipo, eles já procuraram com todos os agentes e agências um perfil específico, ninguém acha. Daí o amigo do amigo já testaram todo mundo, tudo que dava, não achou nada de lugar nenhum. Então tá, então vamos nesse arquivo. Então é muito difícil de você ser chamado assim, né? E então conseguir um teste, nossa, conseguir um teste já é assim, vitória, né? Fiz alguns testes na Globo, não sei se eu já falei disso, eu acho que eu já falei, inclusive uma vez eu fui chamada, eu passei no teste, era uma novela das 6, uma novela de época, era uma pequena participação, só alguns episódios, né, não era um personagem que entrava e ficava todo o tempo, mas coincidiu com a novela Apocalipse que eu fiz na Record e que eu já tinha aquele trabalho certo, embora eu não tivesse ainda assinado o contrato, eu já tinha dado a minha palavra e isso pra mim conta, né? Então, e eu também achei, quando eu fiz Apocalipse, eu achei que eu faria a novela inteira, eu não sabia que também seriam só alguns episódios, né? Mas enfim, e aí eu segui com o meu acordo, com a minha palavra e honrei com o meu compromisso de fazer Apocalipse e acabei não fazendo essa novela na Globo, esqueci o nome da novela, é uma novela de época, uma novela das 6. Fiz uns 2 testes para Malhação, mas eu já sabia que eu já tinha passado ali da idade, né? Malhação é bem jovenzinho mesmo e eu já tinha 20 altos, então acho que eu fiz só uns 2 testes também. Que mais? Eu acho que eu fiz mais um teste, talvez, lá. Então eu comecei a perceber que era desafiador. Não adianta só... Enfim, várias coisas que eu achei que iam ser mais fáceis. E aí você pode estar assistindo e falando, é assim, Laura, a vida não é fácil, né? Bem-vinda ao mundo. E eu sei, gente, eu sei que não é fácil. E nem é que eu esperava que fosse super fácil.
mas eu achei que pelo menos eu ia ter mais experiências, né? Você vê, eu fiz vários cursos de teatro, eu tinha um empresário com contatos e não sei o que, e mesmo assim eu consegui poucos testes, eu fiz poucos trabalhos, né? Se você for ver a carreira até então. Então eu falei, esse mercado é muito, é depender do outro, é depender de aparecer um teste, depender de irem com a minha cara, depender que os outros que não sei o quê. Então eu comecei a ficar muito frustrada, fora a ansiedade, que eu acho que é um pacote que veio aí, né? E aí eu cumpri com o meu contrato, fiz a novela até o fim. Também tem uma coisa de você às vezes não se identificar com o personagem ou não se identificar com a história. Quer dizer, personagem, acho que os melhores personagens são aqueles que a gente não se identifica no sentido de não se achar parecido, mas eu tô falando de não gostar da história ou não gostar do projeto, entende? E isso também desanima. Então, enfim, eu acho que eu fui olhando o lado escuro, o lado sombrio, entre aspas, né? Da profissão que eu acho que eu não tinha considerado ainda, né? Eu tava assim só com aquela experiência de quem estuda e aí escolhe o personagem que vai fazer e a cena que vai fazer e lê 1000 peças e fala, não, aí eu quero apresentar esse trecho. E assim, é óbvio, eu fui ingênua, eu confesso, eu acho que eu fui ingênua, eu acho que eu não pensei muito, eu acho que, enfim, ao mesmo tempo que eu amo aquela sensação de estudar um personagem, fazer uma cena, depois conversar sobre aquilo que a gente fez e entender as diferentes personagens. E falando nisso, assim, eu já começo a ficar, meu Deus, isso é incrível. É incrível, né? Você poder proporcionar diferentes emoções para quem assiste, isso é incrível. Mas eu também, sabe aquela coisa de mas eu também preciso pagar conta, eu quero construir uma família, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero viajar, eu quero muitas outras coisas que talvez não sejam compatíveis com essa profissão, pelo menos não no espaço que eu consegui ocupar dentro desse meio. Então, quando me perguntam, você não vai voltar a atuar? Quando que você vai fazer outra novela? A resposta é não sei. Eu não estou correndo atrás disso agora, até porque eu precisaria deixar de lado, ou pelo menos uma parte, né, da minha profissão hoje aqui na internet, para poder correr atrás e fazer teste. Gente, é labuta, sabe? Você sai cedo, você fica horas num lugar esperando para fazer um teste, às vezes você fica o dia inteiro, você não ganha um centavo por aquilo. Então é um dia a menos de trabalho, não tô nem... Imagina, primeiro, eu não tô querendo comparar com nenhuma outra profissão. Eu sei que existem trabalhos muito mais cansativos. Não é sobre isso, mas assim, é um dia que eu deixo de trabalhar, ganhando, pra estar lá, esperando por um teste que eu nem sei o que vai dar, que tem mais 200 meninas, né? Que às vezes você passa e nem paga bem. Então, essa incerteza, essa instabilidade me traz muita ansiedade e insegurança. E eu encontrei aqui uma forma quer dizer, eu já fazia isso, né? Eu tô aqui na internet desde 2014, mas eu percebi que eu também podia fazer disso algo rentável. Então, é outra coisa que eu amo fazer e que eu posso ganhar o meu dinheiro sem depender tanto de outras pessoas. É óbvio que eu dependo de publicidade, é óbvio que eu dependo de você que tá aqui me assistindo, né? Eu preciso que as pessoas me assistam para que eu alcance um público e, consequentemente, marcas queiram me patrocinar, ou mesmo as visualizações aqui do YouTube, né? Porque, para quem não sabe, o YouTube paga a cada 1000 visualizações que o criador de conteúdo faz, tem ali um valor que o YouTube paga, sei lá, cada hora é um valor, mas supondo, $2, $3 por a cada 1000 visualizações. Então, sim, eu preciso da sua visualização, do seu apoio, do seu like. Aliás, por favor, deixa o seu like se você tá me assistindo. Então, mas claro que eu dependo, mas eu não preciso ficar parada esperando alguém me ver, ou esperando alguém, ou indo atrás. Não, eu posso ir fazendo conteúdo, me dedicando para fazer o melhor, na expectativa que me vejam.
É diferente de atuação. Eu não posso ficar numa esquina atuando esperando que me vejam. Eu até posso, mas dificilmente vai render alguma coisa. Então é isso, assim, eu queria me abrir um pouquinho com vocês. Outras coisas que eu não falei é que, graças a Deus, eu não enfrentei muito isso. Talvez porque eu não sou uma pessoa tão experiente, né? Eu não tive tantas experiências nesse meio. Mas eu não passei por ninguém querendo puxar meu tapete, querendo me derrubar, ou pessoas me sacaneando para me prejudicar. Graças a Deus eu não vivi isso. Aliás, eu tive colegas de trabalho assim incríveis. Eu nunca fui assediada, que eu sei que é algo que acontece sim, tá? Nesse meio. Aliás, em todos, né? Cá entre nós. Mas eu nunca fui assediada, eu nunca fui desrespeitada por nenhum profissional. Então, a única coisa, assim, que aconteceu, e que eu já contei pra vocês, foi uma vez num trabalho, mas que foi um figurinista que, na verdade, ele só... Eu me senti ofendida, né? Que ele falou da minha perna e tal. Ai, ninguém falou que a atriz tinha a perna assim, por conta do meu lipedema. Então... e uma outra vez que era pra fazer uma grávida, e grávida o seio aumenta, né? Não tem como, vai amamentar e tal, então o seio aumenta. E aí a moça falou, põe mais enchimento, imagina uma grávida com os peitos murchos desse, uma coisa assim. Hoje eu dou risada. Mas fora isso, eu nunca sofri nada mais que me afetasse mais, né? E então, mas eu pude, estando nesse meio, você começa a escutar, né? O fulano que foi assediado, e não é assim, alguém que conhece alguém que conhece alguém. Não, você começa a ver que essas histórias são reais. Ah, o teste do sofá ali, não sei o que. Você fala, meu Deus, que mundo, né? E eu também não lido muito bem com excesso de exposição, sabe? Essa coisa que todo mundo quer saber da sua vida, o que que você faz, o que que você deixou de fazer, e começa a julgar tuas atitudes, que isso tem um pouco aqui na internet, aliás, tem muito, né? Mas acho que por conta também do meu alcance, né? Eu não sou gigantesca aqui nas redes, acaba sendo um pouco mais tranquilo pra mim, graças a Deus eu tenho poucos haters. Sempre tem, né? Mas tem pouco e... ainda é um terreno confortável para mim. Então é isso, quero continuar trabalhando com isso. Eu sei que em algum momento eu vou querer voltar a atuar, porque não dá. Quando você gosta muito de uma coisa, você fica um tempo sem, mas dificilmente vai ficar pro resto da vida. O que eu não quero é depender só disso, sabe? Essa cobrança de que eu tenho que ter sucesso nisso, eu tenho que, não sei o que, eu preciso dar um jeito de conseguir. Isso funcionou por alguns anos. Eu acho que quando eu era mais jovem, que eu tinha aquela paixão e aquela... Acho que jovem é um pouco... Não que eu seja velha, né? Mas adolescente, assim, é um pouco inconsequente. De eu consigo tudo, eu sou capaz de tudo. E eu sei que vai dar certo. E eu vou fazer tal coisa e dane-se o resultado. Sabe assim? A gente tem um pouco disso, que eu não tenho hoje mais tanto. Mas... E aí... Por conta disso, já acaba não funcionando muito essa coisa de eu vou fazer e não importa e vai dar certo. Enfim, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu abordei tudo que eu tava pensando. Eu tava dirigindo e pensando. Aí eu falei, não, para o carro e grava, Laura. Eu espero que... Se você tá pensando em fazer isso, que você pense muito bem, que você tente pensar a longo prazo, que você realmente reflita se você está disposto a fazer isso, nem que seja para 2 pessoas na plateia, uma peça que talvez você não acredite. Peça é mais difícil, normalmente quando a gente faz teatro a gente escolhe um pouco mais, mas às vezes televisão ou... É a novela que aparecer pra você, é o trabalho que aparecer, é o personagem que aparecer. Às vezes você vai olhar e falar... Eu não gosto disso. Por exemplo, sei lá, Zorra Total, eu sei que tem gente que ama, né? Inclusive a Cris ama, mas eu detesto. Aí, às vezes, só que você não vai perder essa oportunidade, porque é trabalho, a gente não faz só o que a gente gosta, né? Mas aí você fala, cara, eu escolhi essa profissão pra fazer o que eu amo, e daí eu tô fazendo uma coisa que eu nem gosto, sabe? Eu acho que é um pouco de... Na arte tem um pouco disso, né? Sei lá, você estuda música, você ama... Quantos cantores, né, já não falaram isso? Ama a música, sei lá, rock, mas o que vende é pagode, então o cara vai por esse caminho.
E um não é melhor do que o outro, só é diferente, né? E você acaba às vezes se frustrando, uma coisa que você quer fazer e daí quando você vê você tem que fazer outra porque ali o que você quer não dá. E você pode me falar, tá, mas tudo é assim, né? Eu queria trabalhar no banco, sei lá, fazendo o quê, e eu não consegui, eu tive que trabalhar como gerente de banco e não era o que eu queria. Eu sei, eu não estou dizendo, eu estou compartilhando a minha experiência, as minhas frustrações, e na expectativa de ajudar alguém, que é algo que eu fiquei pensando, né? Se eu tivesse um filho e o meu filho quisesse ser ator, o que que eu faria? Porque antes eu sempre falava, eu ia apoiar, é claro, e daí hoje eu penso, cara, eu ia apoiar, mas óbvio, mas eu também ia querer mostrar o outro lado, né? E aí eu pensei em gravar um vídeo, tipo, um vídeo para o meu filho, para quando ele for adolescente e tal, para ele assistir. Porque às vezes eu penso, se eu tivesse escutado um pouco mais meus pais, porque no início meus pais não foram super a favor não, tá? Eles nunca nunca me proibiram, mas no início eles não me incentivaram muito não. E aí hoje eu entendo por quê. Porque na verdade eles estavam preocupados com todo esse outro lado que eu ainda não é que eu não via, mas eu pensava, não, comigo isso não vai acontecer, né? Eu tenho certeza que comigo eu vou conseguir muito trabalho, eu vou dar certo, E eu não vou dizer que eu dei errado, mas não foi como eu imaginei que seria. E meus pais estavam prevendo isso, né? Porque essa é a realidade da maior parte dos atores. A maior parte dos atores não são Fernandas Montenegro, não são Meryl Streep, não são Tony Ramos, não são Brunas Marquezine, não são, né? Então, eu acho que meus pais também, numa tentativa de me proteger, eles tentaram me colocar num caminho mais normal, entre aspas, né? Mais tradicional. E aí, a hora que eles viram que eu não ficava sem, é isso aí, vamos embora. E me apoiaram e pagaram meus cursos e, enfim, não tenho o que reclamar. Mas eu queria só contar um pouquinho do outro lado, que não seja pro meu filho, pra minha filha, que seja pra você que tá me assistindo. Espero que ajude de alguma forma. Eu não quero desanimar ninguém, não quero desencorajar ninguém, eu só quero que vocês vejam e entendam um pouco mais da realidade, sabe? Talvez dita por alguém que de alguma forma viveu alguma parte não tão glamurosa, né? Talvez isso ajude. E desculpa aí os barulhos de trânsito, mas eu queria muito pegar o pensamento fresco. E é isso, gente. Se você tiver alguma coisa para compartilhar, não precisa ser sobre atuação, né? Porque o foco nem é tanto falar sobre a atuação em si, mas sobre essa frustração, né, de você. E eu conversando com outras pessoas, conversando com amigos semana passada, eles falaram, eu não gosto de tudo do meu trabalho. Eu também tinha essa expectativa de que eu ia amar tudo do meu trabalho. E nenhum trabalho é assim. Não tem como, né? Tudo tem a parte boa e a parte ruim. Às vezes a parte ruim se sobressai a parte boa. E às vezes a parte boa se sobressai a parte ruim. Então é importante pensar em tudo isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode ser que eu faça uma parte 2, porque eu acho que nossa, tem tantos assuntos, tanto em relação à minha ansiedade, às crises que eu tive, às frustrações, enfim. E a coisa prática, né, objetiva da profissão em si. Me digam se vocês quiserem saber de mais alguma coisa. Lembra do like, por favor. Vamos fazer essa profissão aqui dar certo, né? Continuar dando certo. Eu sou muito grata por hoje poder viver disso. Então, obrigada a você que me assiste, que me apoia, que tá lá sempre curtindo, seja aqui no YouTube, no Instagram, que quando vê uma publicidade, acredita em mim, sabe que eu faço, só falo de coisas que eu realmente acredito. E tá lá curtindo e comentando e engajando, e mesmo quando não é publicidade, também tá engajando, também tá participando, tá me dando voz, tá me dando espaço para que sim, eu cresça nesse trabalho e que eu possa prosperar. Então, muito obrigada. Se você não tá inscrito, se inscreva aqui e eu te espero no próximo. Um beijo.